Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, irmão, aleluia, estou muito alegre na presença do Senhor Jesus. Ao poder, aleluia, ler a palavra do Senhor, meditar e guardar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma meditação, aleluia, para o meu coração e o teu coração, em nome do Senhor Jesus, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 21, em nome do Senhor Jesus. Um novo céu e uma nova terra. Se a sua Bíblia está próxima aí, aleluia, eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, ou se não, você possa ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Quero trazer uma meditação ao meu coração e ao teu coração, relembrar a promessa que Deus ele fez para a minha vida e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra são passados, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de ter descido do céu, adariciando como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu Deus e o seu povo, e estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já o primeiro céu, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfaga, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tive sede de graça, lhe darei da fonte das águas da vida. Quem vencerá herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Aí você pula para o capítulo de número 22. Aleluia. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, e dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e o verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará, e reinarão para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma palavra, aleluia, Santo de Israel, que fortalece a minha vida e fortalece a tua vida, irmão, em nome do Senhor Jesus. Antes de, aleluia, entrar na palavra, quero falar com o Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Santo de Israel, neste momento, Senhor, já sou grato, Deus, por mais um dia, por mais uma tarde eu me encontrar neste lugar, para meditar a Tua Palavra, para sentir a Tua presença, para compartilhar, Senhor Jesus, a Tua Palavra com a Tua igreja, meu Pai, com esse ouvinte, meu Pai, aleluia, que está, meu Pai, neste exato momento, assistindo, que se encontra ouvindo a Tua Palavra. Deus, que seja tocado, que seja restaurado por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua Palavra é que nos alimenta, que nos transforma, Senhor. É a nossa bússola que vai levar, Senhor Jesus, para os céus. É aonde nos leva para os céus, para a Nova Jerusalém. Deus, e que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações. Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre, Senhor Jesus, aleluia, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim, meu Pai, que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa repreender todo pensamento que não vem de Ti, Jesus, para que esta pessoa ela venha, meu Pai, se ligar, venha prestar atenção na Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e venhamos meditar e guardar no coração. É assim que eu oro a Ti, já te agradeço, amém, e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, quem é, aleluia, que tem um sonho na sua vida, né? Todo mundo tem um sonho,
E esse sonho, aleluia, Santo de Israel, seja um bem material. Este sonho, aleluia, seja, aleluia, Santo de Israel, uma casa. Seja, aleluia, ter bem, condições financeiras para estudar no colégio bom, para ter uma casa, duplex, para ter, aleluia, as melhores coisas, para ter dinheiro, para dar dinheiro para o seu filho, para comprar o que quer, comer o que quer. Quem não quer? Quem é que não quer um sonho? Todo mundo tem um sonho. Estou dando somente um exemplo, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo quer morar numa casa boa, aleluia, ter condições melhores, aleluia, no mundo que hoje a gente vive, aleluia, Santo de Israel, certo? Aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que tudo dessa terra é passageiro. Eu posso ter a riqueza maior que for, eu posso ter a riqueza maior que eu tiver, aleluia, Santo de Israel. Eu posso ter casa, eu posso ter mansão, eu posso ter seja o que for, mas tudo é passageiro. Todos são passageiros nessa terra, aleluia, Santo de Israel. Lembra de Jó? Jó passou pelo aperreio, Jó perdeu seus filhos, Jó ele perdeu a sua riqueza toda, irmão. Ele estava leprento, ele se encontrava no calabouço, vamos dizer assim. Ele se encontrava na lama, aleluia, Santo de Israel, porque ele perdeu tudo, perdeu os seus bens, aleluia, mas ele glorificou e exaltou o nome do Senhor Jesus. Irmão, mas o que é que você quer falar com isso, aleluia, Santo de Israel? O que eu quero falar, irmão, é que mesmo se a gente tiver bens materiais, aleluia, não é o suficiente. O suficiente, aleluia, é ter a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Vamos dar um exemplo. Se Jó tivesse morrido naquele momento, ele ia levar os seus bens com ele? Aleluia, não ia levar os seus bens, irmão. Não ia levar. Do mesmo jeito que a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse ao Deus dele, e ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Deus, ele me deu os bens e Deus mesmo tirou os bens. Então eu não posso blasfemar contra Deus. Nu eu nasci quando eu era criança. E nu eu vou voltar para o pó. Então não adianta, aleluia, Santo de Israel, não adianta a gente ter besteira nessa terra, porque tudo vai ficar. Tudo vai ficar em nome do Senhor Jesus. O que Deus vai levar, aleluia, de mim, de você, irmão, é, aleluia, a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Aleluia, Santo de Israel. Hoje em dia, muitas pessoas estão matando, estão tendo muitos crimes acontecendo nesse mundo por causa de bens materiais. Aleluia. Mas o bem, irmão, aleluia, Santo de Israel, a casa, as mansões celestiais, a luz está lá na glória, não é nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os muitos estão aqui, irmão, ali querendo fazer as suas casas, querendo aqui comprar terreno, enquanto os muitos brigam, enquanto os muitos ali se matam, aleluia, para estar aqui, para conquistar riqueza aqui, irmão, aleluia, Santo de Israel. Enquanto os muitos eles ficam aqui na terra brigando por bens materiais, mas esquece, aleluia, que existe, aleluia, uma terra toda de ouro, toda de cristal no céu, aonde, irmão, não vai ter mais morte, aonde não vai ter mais choro, aonde não vai ter mais, aleluia, Santo de Israel, mais briga, aonde não vai ter mais, aleluia, Santo de Israel, aonde não vai ter mais, aleluia, sofrimento. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Esta casa, irmão, é as mansões celestiais. Jesus, ele está voltando, aleluia, Santo de Israel. A terra, a noiva já está preparada, que é a nova Jerusalém. Aleluia, Santo de Israel. Em Joel, a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus mostrará, aleluia, visões, aleluia, ao jovem, aleluia, aos anciões. Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, Santo de Israel. E hoje, irmão, servo do Senhor Jesus, aleluia, Deus, ele mostra, aleluia, o mundo espiritual como ele é. A Bíblia vai dizer, irmão, capítulo 1 de Apocalipse, que João, ele foi levado para a ilha chamada Patmos, aleluia, e ele se encontrava, aleluia, Santo de Israel, se encontrava nessa ilha, aleluia, Santo de Israel, preso por pregar a palavra de Cristo, preso, aleluia, por pregar Jesus, aleluia, por andar, aleluia, na presença do Senhor Jesus, por fazer a vontade, aleluia, do reino dos céus.
aleluia, ele foi levado, aleluia, preso. Lá, irmão, ele foi massacrado, ou seja, ele foi ali torturado, aleluia, bateram muito nele. E foi lá, irmão, aleluia, em que Jesus, aleluia, Santo de Israel, mostrou em visão, em revelação para João, aleluia, Santo de Israel, o Apocalipse, aleluia, Santo de Israel. Deus mostrou, aleluia, para João o Apocalipse, aleluia, Santo de Israel, o que há de acontecer no final dos tempos. E isso tudo é para acrescentar minha fé e a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Apocalipse, aleluia, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ou seja, João ele teve, aleluia, uma visão, e nessa visão, aleluia, ele contemplou a nova Jerusalém, que está preparada para os escolhidos, para o povo de Deus, irmão, que vão ser arrebatados, aleluia, Santo de Israel. E lá, irmão, ele vai falar detalhadamente, aleluia, do que ele viu, aleluia, do que Deus mostrou, do que Jesus mostrou, aleluia, a ele. Antes de Jesus, aleluia, ser arrebatado ao céu, aleluia, ele disse que ia preparar lugar, ele ia preparar os lugares aonde os cristãos, o povo de Deus, serão arrebatados, aleluia. E ele disse que ele ia voltar, aleluia, mas antes dele voltar, ia acontecer muitas coisas na terra, muitos sinais, tanto na terra como nos céus, ia acontecer, e isso está acontecendo. Vemos, aleluia, Santo de Israel, tudo está se cumprindo, aleluia, da palavra de Deus. O Senhor Jesus está às portas, em nome do Senhor Jesus, e devemos estar preparados, aleluia, Santo de Israel, para o arrebatamento, aleluia. Como está minhas vestes? Como está as tuas vestes, aleluia, Santo de Israel, para ter um encontro com Cristo? Porque a Bíblia diz aqui também, irmão, aleluia, Santo de Israel, só vão entrar na Terra Santa, aleluia, só vão entrar nas mansões celestiais aqueles que tiverem, aqueles que dão a sua vida, aleluia, por Cristo. Aqueles, aleluia, Santo de Israel, que for fiel aqui nesta terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia. E João, ele vai falar, irmão, sobre esta cidade, aleluia, que está preparada, a qual Jesus ele vai voltar para levar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. E é o motivo de nós se encontrarmos alegres, aleluia, para sermos arrebatados com Cristo. É como eu falei, enquanto muitos estão preocupados aqui para querer bens, para querer tudo dessa terra, mas estão, aleluia, estão esquecendo das mansões celestiais. Estão esquecendo, aleluia, das mansões celestiais, irmão. Aleluia, Santo de Israel. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais morte, lá não vai haver mais sofrimento, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus fará nova todas as coisas, irmão. Deus fará nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. No capítulo de número 22, João ele vai falar sobre, aleluia, o rio puro, aleluia, Santo de Israel, água cristalina, aleluia, Santo de Israel, que procedia do trono de Deus. E no meio da praça, aleluia, de uma da outra banda, o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e o verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará, e reinarão para todo sempre. Aleluia, Santo de Israel. Por que, irmão? Aleluia, Santo de Israel, eu trago esta palavra, aleluia, para o meu coração e para o teu coração. É para nós não se esquecer do que Deus ele tem preparado,
aleluia, Santo de Israel, para mim e para você lá no céu, aleluia, Santo de Israel. A Bíblia diz, aleluia, em Mateus capítulo número 7, versículo número 13, entrai pela porta estreita, porque, aleluia, a porta larga, são muitas pessoas que entram por ela, aleluia, mas é um caminho de perdição. Mas entrai pela porta estreita, aonde poucas pessoas entram por ela, mas é o caminho que vai levar para a vida e a vida eterna. E esse caminho é o de Jesus Cristo. Esse caminho, aleluia, que vai levar nós para os céus em nome do Senhor Jesus. O caminho largo é o mundo, irmão, aonde muitos, aleluia, Santo de Israel, estão caminhando, mas estão caminhando para a perdição. Não entregaram, aleluia, a sua vida, aleluia, a Jesus, aleluia, não se arrependeram, aleluia, dos seus pecados, aleluia. E a Bíblia diz aqui, ela afirma que só entrará lá nos céus, aleluia, aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que entregaram inteiramente, aleluia, ao Senhor Jesus, aqueles que se arrependeram, aleluia, do seu pecado. Ah, irmão, mas tu tá falando depois que roubou, matou, se prostituiu, agora é crente, agora vai servir a Deus, né? Aleluia, Santo de Israel. Irmão, a Bíblia diz que quando eu se arrependo dos meus pecados de alma, de espírito, e adoro Deus em espírito e em verdade, entrega a minha vida, Deus, ele apaga o meu nome do livro da culpa e assina o livro da vida em nome do Senhor Jesus. Se Deus viesse para condenar o mundo, irmão, todos estávamos condenados. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele disse para o seu discípulo: ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Aqueles que crê e for batizado, aleluia, será salvo, mas aquele que não crê será condenado em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eu preciso me arrepender, aleluia, Santo de Israel, para entrar nas mansões celestiais. Eu preciso ser batizado, aleluia, Santo de Israel. Eu preciso ter um novo nascimento, aleluia, em nome do Senhor Jesus, para entrar no reino do céu. Ah, não é porque, aleluia, eu fiz bem, eu ajudei meu próximo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom, aleluia, eu vou entrar no céu. Não. Tem que ter um novo nascimento, tem que nascer da água do Espírito. Em João capítulo número 3, versículo número 1 em diante, vai falar sobre Nicodemos, aleluia, vai ter de noite com Jesus. E lá Nicodemos, aleluia, Santo de Israel, aleluia, ele pergunta como fazer para entrar no reino do céu. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Nicodemos, sem entender, aleluia, diz: Senhor, como podes? Como podes? Porventura vou entrar no ventre de minha mãe e vou nascer de novo? Não. Vou nascer de novo. Jesus disse: Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não confessar perante o homem, aquele que não entregar a sua vida, aleluia, ao Pai, a Jesus, aquele, aleluia, que não confessar, aquele que não estiver andando, aleluia, pelo caminho, aleluia, que vai levar para os céus, esse não entrará no reino do céu. Tem que ter um novo nascimento, tem que aceitar, tem que ter um arrependimento, aleluia, de alma e de espírito, para entrar nas mansões celestiais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus, irmão. Para entrar lá, tem que estar com Cristo. Jesus, ele fala na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso falou Jesus. Isso falou Jesus, aleluia. Primeiramente tem que passar por Jesus, para que ele possa te apresentar e me apresentar perante o Pai lá nos céus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Santo és o nome do Senhor Jesus. Aleluia, maravilhoso és o nome do Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Porque, irmão, eu quero dizer isso para ti. Eu quero dar um testemunho vivo. Aleluia, Santo de Israel, que acrescenta a minha vida, acrescenta a minha fé, e para acrescentar a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Essas mesmas coisas, aleluia, que João viu, aleluia, Daniel, Ezequiel, o Senhor, pela sua misericórdia, mostrou, aleluia, e Deus continua mostrando ao seu servo,
para que eles não venham perder a fé, não venham perder a certeza da sua salvação, aleluia, para acrescentar, para nos avisar, aleluia, Santo de Israel, para buscarmos mais pela presença do Senhor Jesus. Eu quero dar um testemunho, aleluia, Santo de Israel, para acrescentar a minha fé e a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Eu me encontrava, isso já está com um tempo, aleluia, mas eu me lembro como se fosse hoje. Pela sua misericórdia, o Senhor Jesus deu uma visão à minha esposa, aleluia, Santo de Israel. Isso foi no sábado, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Pela manhã, às 5 horas da manhã, estava chovendo, lampiando, estava trovões, aleluia, Santo de Israel. E quando eu me acordo pela manhã, eu vejo a minha esposa, aleluia, chorando, com seus olhos fechados, aleluia, falando línguas estranhas, aleluia, Santo de Israel. E naquele momento, aleluia, eu sabia que Deus estava falando com ela. Eu sabia que o Senhor estava mostrando água a ela. E naquele momento eu fiquei intercedendo em oração, de joelho, enquanto ela se encontrava, aleluia, em cima da cama de joelho, com as mãos erguidas, aleluia, ao céu, e falando línguas estranhas. E eu comecei, irmão, a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, aleluia, Santo de Israel. E isso, irmão, aleluia, foi mais ou menos uns 5 minutos, vamos dizer assim. E quando ela retorna, aleluia, Santo de Israel, ela soluçando, aleluia, de chorar, ela olha para mim, aleluia, Santo de Israel, filho, aleluia, Santo de Israel, aleluia, eu tive, aleluia, uma visão. Eu tive, aleluia, uma visão, aleluia, Santo de Israel. E esta visão, aleluia, Santo de Israel, eu vi uma terra santa. Eu vi, aleluia, uma terra toda de ouro, toda de cristal, aleluia, Santo de Israel. E ela chorando, aleluia, soluçando de chorar, aleluia, eu perguntando, filho, me fale mais do que você viu, do que Deus lhe mostrou. E naquele momento, irmão, aleluia, Santo de Israel, ela disse, filho, eu me encontrava, aleluia, nos céus. Eu via, aleluia, o trono de Deus. Mas quando eu olhava para aquele que estava sentado, aleluia, no trono, eu caía como morto. Eu não ficava, aleluia, de pé, eu ficava prostrado, aleluia, perante o trono. E quando eu olhei para o lado, eu via, aleluia, uma rua toda de ouro, toda de cristal, aleluia, Santo de Israel. E quando ela olhava para o outro lado, irmão, ela via, aleluia, um rio, aleluia, que passava, aleluia, Santo de Israel, no trono de Deus, aleluia. E ela passava o rio. E quando ela olhava para o outro lado, ela via a árvore da vida, aleluia, cheia de fruto, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ou seja, isso, aleluia, acrescenta, aleluia, a nossa fé em Cristo. É Deus, aleluia, avisando, é Deus dizendo, aleluia, que Ele está mostrando, aleluia. Ela dizia mais, ela dizia, filho, eu entendia as vozes dos trovões, aleluia, e a voz dos trovões é como a voz de Deus, aleluia. E eu entendi ele dizendo para mim, eis que a minha noiva está pronta. Vai e avisa, aleluia, ao meu povo, à minha igreja, que está pronta. E ela retorna novamente. E quando ela retorna, ela se encontra de joelhos em cima da cama, em nome do Senhor Jesus. E ela veio de lado, aleluia, intercedendo, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, irmão, aleluia, Santo de Israel, para o mundo isso é loucura, mas para Deus, aleluia, para nós que aceitamos a Jesus, aleluia, Santo de Israel, que cremos no Senhor, é poder e é mistério de Deus. Só quem pode, aleluia, entender é quando a gente confessamos, é quando a gente oramos, aleluia, ao Senhor, Ele, pela sua misericórdia, aleluia, pela sua compaixão, pela sua graça, Ele mostra as coisas que estão acontecendo, as coisas que vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. E o que eu quero trazer, irmão, aleluia, para mim e para você, não perca, aleluia, Santo de Israel, não perca, aleluia, a sua salvação por nada, aleluia, deste mundo.
Não perca a sua oração. Não perca, aleluia, Santo de Israel, o Senhor Jesus por nada deste mundo, aleluia. Jesus passou 40 dias e 40 noites, aleluia, no deserto, foi tentado para ele pecar, aleluia, contra Deus, para ele quebrar o propósito, a oração, o sacrifício, aleluia, que ele estava se preparando. Demônio fez de tudo para atrapalhar Jesus. Do mesmo jeito vai ser você. O diabo ele vai fazer de tudo, irmão, para que você possa pecar contra Jesus. O que vai separar, aleluia, os seres humanos de Deus é o pecado. Aleluia, Santo de Israel. O que separa os seres humanos de Deus é o pecado, em nome do Senhor Jesus. Então fuja do pecado. Então fuja das coisas do diabo, do inimigo, os prazeres carnais. Aleluia. Sobre tudo que é do mundo, irmão, descarta e busca e ora, aleluia, ao Senhor Jesus, para que Ele possa sempre te erguer, para que Ele possa sempre, aleluia, Santo de Israel, te colocar de pé, em nome do Senhor Jesus, para que Ele sempre venha te fortalecer, em nome do Senhor Jesus, sempre me fortalecer na presença do Senhor Jesus, é sempre lembrar da onde Jesus nos tirou. Lembrar da onde Jesus nos tirou, nos limpou, nos purificou, aleluia, nos deu vida novamente, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Está tão perto, irmão, está tão perto, aleluia, Santo de Israel, Santo é o nome do Senhor Jesus. Então não deixa que o inimigo ele venha querer tirar a tua coroa, aleluia, teu galardão, em nome do Senhor Jesus. Persevera. Ai, irmão, tá doendo, ai, irmão, tá estreito, aleluia, Santo de Israel, mas vale a pena, irmão. Vale a pena, aleluia, Santo de Israel, passar por esse estreito, aleluia, e glorificar e exaltar, aleluia, o nome do Senhor Jesus. Santo, maravilhoso é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Isso, irmão, esse testemunho que eu falei da minha esposa, aleluia, que ela teve, aleluia, esta visão, aleluia, Santo de Israel, é tremendo, é onde nos fortalece, é onde nos edifica, em nome do Senhor Jesus, aleluia. É aonde nos faz buscar mais ainda a Deus. É onde nos faz sempre, aleluia, Santo de Israel, adorar o Senhor Jesus e não olhar para trás, mas sim olhar somente, aleluia, para os céus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E esta palavra, irmão, ia ficar guardada no meu coração, no teu coração,